amado e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e através da obra perfeita, consumada de Jesus Cristo, nós te exaltamos nessa noite, bendizemos o teu nome, declaramos, Pai, a nossa gratidão ao Senhor por mais uma semana de vida, Senhor, e declaramos que o Senhor é muito bem-vindo nessa celebração, porque não tem outra razão essa celebração se não for para o Senhor, se não for para exaltar o seu nome. Abba, Pai, aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus Cristo. Espírito Santo, nós te amamos, amado Espírito, e declaramos, Pai amado, a tua soberania nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar por gentileza. Cumprimento também todos os amados que estão nos assistindo pelas redes sociais, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ensinar uma palavra ao teu coração nessa noite, uma palavra de fé, que fala sobre fé. O título dessa mensagem é Entendendo Mais sobre Fé. Queridos, porque o tempo que estamos vivendo, ou nós aprendemos a andar em fé, ou vamos ter um pouco mais de dificuldade. Amém, queridos? Precisamos aprender a andar em fé. Então eu quero ler 2 textos aqui, e depois conversar com você sobre entendendo mais sobre fé. Eu vou ser bem pausado, porque tem alguns detalhezinhos que nós precisamos aí ir ajustando, para que você possa entender sobre a fé. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O segundo texto está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. De novo, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Pastor, por que você vai pregar essa mensagem sobre entendendo mais sobre fé? Porque no Salmo 91 diz assim: 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E muitos louvam a Deus por isso, e eu também louvo a Deus por isso. Mas, querido, chegou um tempo da igreja começar a ajudar a levantar o que caiu na esquerda e o que caiu na direita. Você se alegra com aqueles porque você não foi atingido, nem a esquerda nem a direita te atingiu. Mas eu venho fazer uma proposta: que tal nós começarmos a erguer aqueles que caíram à nossa esquerda e ajudar a erguer aqueles que caíram à nossa direita? A igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo, precisa ter sabor. E nada mais legal quando as trevas estão querendo tomar lugar. É quando as trevas começam a querer tomar lugar, é que a luz brilha. A luz não brilha perto de outra luz. A luz brilha quando tem trevas, quando tem palavras contrárias, quando tem enfermidades. Então, nós estamos aí para fazer a diferença, aleluia. E para isso nós precisamos de fé, precisamos andar por fé. Eu quero então caminhar com você nesse pensamento sobre fé. Diga comigo, entendendo mais sobre fé. Não vamos falar tudo sobre fé, mas eu creio que o que eu vou falar aqui vai ajudar um pouco mais você. Queridos, a nossa capacitação, ela vem de Deus. Entenda isso. A nossa capacitação, ela vem de Deus. É Deus que nos equipa. É Deus que nos torna capaz. Então, quando você for desafiado em algum desafio, não se sinta incapaz, porque Deus te vê capaz. Aleluia. E dentre as capacitações que Deus nos dá, está a fé.
Na capacitação que Deus nos deu, nos capacitou, está a fé. Por isso que o apóstolo Paulo disse que todos receberam uma medida da fé. Você sabia que todos nós recebemos a mesma medida da fé? A mesma medida da fé que Deus deu para mim, Ele deu para você e deu para todos. Pastor, então por que acontece algumas coisas na vida de uns e outras não? É isso que vamos entender nessa mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 17, olha o que diz ali. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim, olha aí, irmão, do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a Bíblia está dizendo que o justo viverá pela fé. Então, se eu e você não entendermos sobre fé, vamos ter dificuldade em viver. Porque o justo, ele vai viver pela fé. Viver pela fé não é passar fome. Viver pela fé não é passar necessidade. Viver pela fé é viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque está dizendo, olha lá, no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Cristo. O que é a justiça de Deus? Estado perfeito. E esse estado perfeito, essa justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Então, se eu não aprender sobre fé, eu não consigo acessar, usufruir dessa justiça de Deus, que é o estado perfeito. Aleluia. Hebreus 10, 38 a 39, olha o que diz ali, confirmando essa palavra. Mas o meu justo, diga, eu sou justo. Então, se você é justo, você vai viver pela fé de novo, ó. E se retroceder, se você voltar atrás, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Querido, é como uma correnteza. Eu quero colocar a vida cristã é como uma correnteza, uma água corrente. Se você cai numa água corrente aqui, você vai ser encontrado alguns quilômetros na frente, você não fica ou para frente ou para trás. Então, se você decidir parar, você não vai para frente, você retrocede. E a Bíblia está dizendo que Deus não se agrada daquele que retrocede. A carta aos Hebreus, ela ressalta bastante o tema fé. A fé da palavra, que é o testemunho. Ou seja, quando você diz eu creio na palavra de Deus com fé, você está dizendo eu creio no testemunho de Deus. Ou seja, de novo, Deus falou, está falado. Deus falou na sua palavra, Deus testemunhou na sua palavra, então eu creio. Aleluia. Amados, a fé dos 5 sentidos, da visão, da audição, olfato, paladar e tato, é a fé natural, é a fé da alma. Essas pessoas que têm a fé dos 5 sentidos, que precisa ver, precisa tocar, precisa cheirar, essa fé é a fé dos 5 sentidos. Não é essa fé que eu estou falando, não é essa fé que eu quero ensinar. A fé da palavra, a fé que é o testemunho de Deus através da palavra. Ou seja, o que Jesus disse para mim é suficiente. Jesus falou, para mim está bom, já é suficiente. A palavra de Deus diz isso. A Bíblia fala de algumas características da fé. A Bíblia fala de fé pequena, a Bíblia fala de fé grande, a Bíblia fala de fé fraca e fé forte. Mas todos nós recebemos uma medida da fé. Depende do que fazemos com essa medida da fé, ela vai se enfraquecer ou vai se fortalecer. Ela vai ficar pequena ou ela vai ficar grande. Então a pergunta é a seguinte: onde está a diferença entre cristão e cristão? Se todos receberam a mesma medida da fé. A diferença está que alguns exercitam a fé e acrescentam fé sobre fé. Outros têm apenas a fé dos 5 sentidos. Ele contenta com aquilo que está vendo, com aquilo que cheira, com aquilo que toca. Acompanhe comigo aqui Mateus 8, 24 a 27. Eu quero falar o primeiro ponto da mensagem, fé pequena. Fé pequena, olha lá. De repente, uma violenta tempestade
abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Você está observando isso aqui? As ondas estavam batendo no barco. As ondas estavam batendo no barco. Olha lá, Jesus dormia, mas os discípulos estavam preocupados que iam morrer. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Essa é a diferença de fé pequena e fé grande. Quando acontece qualquer coisa, quem tem fé pequena, ele fala: vamos morrer. No versículo 16, no versículo 26, coloca só o 26, ao 26 ali, ó. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Segura um pouquinho isso aí. Por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Completa bonança. Os homens ficaram perplexos, maravilhados, e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero analisar um pouco aqui sobre a fé pequena. A fé pequena, querido, ela é derrotada pelo medo. Jesus disse que os discípulos tinham fé pequena, e eles estavam com muito medo. Então a fé pequena, ela é derrotada pelo medo. A fé pequena acredita que a situação pela qual está passando, o resultado vai ser o pior possível. Então as pessoas que têm fé pequena, ele já pensa logo no pior. O marido se atrasou um pouco, ele fala: acidentou. O filho atrasou um pouco da escola, fala assim: olha, aconteceu uma desgraça na vida do meu filho. A fé pequena faz isso. A fé pequena faz as pessoas esperarem o pior. O que os discípulos esperavam? A morte, vamos morrer. Meu Deus. A pessoa que tem fé pequena acredita que o pior está por vir. Os discípulos então acordaram a Jesus. Jesus levanta, ele declara sobre o vento a sua palavra e sobre o mar. Então, querido, precisamos entender uma coisa aqui. Jesus caminhava com os discípulos por algum tempo já, mas os discípulos não conheciam Jesus. A prova é que ele, naquele versículo, coloca para mim por gentileza de novo, versículo 27. Olha lá, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este homem? Olha, quem é este homem? É Jesus. Eles não estavam com Jesus? Mas depois que Jesus repreendeu o vento e o mar, era como se eles não conhecessem Jesus. Agora você tira Jesus, o Jesus humano, e coloca a palavra, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então olha o que eles dizem ali: que palavra é essa que até os ventos e o mar obedecem? Tira Jesus humano e coloca a palavra. Que palavra é essa que esse homem falou, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus usou para acalmar o vento e o mar a palavra, a declaração da palavra. Isso significa que os discípulos estavam perguntando quem que era, é porque eles não conheciam Jesus, é porque eles não conheciam a palavra. Então a pessoa que tem fé pequena, ela não conhece Jesus ainda, ela não conhece a palavra. Os discípulos perguntavam: quem é este homem? Que palavra é essa, como nós já combinamos para trocar? Que palavra é essa? Porque Jesus é o verbo, Jesus e a palavra é uma coisa só. Que palavra é essa que até os ventos e o mar lhe obedecem? Percebe que os discípulos ainda não conheciam Jesus e não conheciam a palavra? Percebe que quando acontece alguma coisa em nossas vidas e nós não sabemos o que fazer, é porque a fé está pequena? A fé pequena desconhece a palavra que é Jesus. Você ouve os noticiários, você ouve as autoridades falando, pronto, o medo vem em você. Você que me ouve. Aqui não tem ninguém com medo, só na internet. É impressionante isso, amados. Vocês estão aí ainda ou não? Fé pequena, a fé pequena ela espera o pior. A fé pequena ela é derrotada pelo medo. Segundo ponto, a fé grande.
Mateus capítulo 15, versículo 22. Olha lá. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Tem uma tradução que fala, terrivelmente endemoniada. Endemoniada já é problema, imagina terrivelmente endemoniada. Sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa foi a resposta de Jesus para a mulher que estava com a filha terrivelmente endemoniada. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher nem deu ouvido. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. May can I help me? Ele respondeu, olha o que Jesus falou: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Deixa eu explicar isso aqui para você. Nesse episódio aí, Jesus não tinha morrido na cruz. Então, se ele não tinha morrido na cruz, ele tinha vindo primeiro para os judeus. Só depois da cruz que ele iria para os gentios, ou seja, quem não era judeu. E essa mulher não era judia, ela era cananeia. Eu estou explicando porque Jesus falou isso. Então ele disse, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus está dizendo que o pão era dos judeus. Jesus está dizendo, o pão na Bíblia é a palavra. Jesus está dizendo, a palavra é para os judeus. O pão é para os filhos, é os judeus. E aí aquela mulher diz, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus não teve, irmãos, eu oro e conto para vocês, essa mulher mudou a história da humanidade. Olha lá, com a fé dela. Pode passar o próximo, por gentileza. Próximo versículo. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Eu fico assim maravilhado com essa mensagem, sabe por quê? Os discípulos que estavam com Jesus tinham fé pequena, os líderes. Aí um não crente tem fé grande. Vai entender isso. Os crentes tudo com medo em casa. Aleluia. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Ou seja, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Demorou quanto tempo? No mesmo instante ela foi curada. Porque a mulher tinha uma grande fé. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Aquela mulher estava dizendo assim, irmãos, vou parafrasear, ok? Aquela mulher estava dizendo, pastor Paulino, eu sei que você tem dado pão para os filhos, em abundância. Eu não quero tudo que eles estão recebendo na comunhão cristã. Eu quero só um pouquinho, só uma migalhinha, já funciona para mudar a minha vida. Aleluia. Quem está pegando? Quem está entendendo? De vez em quando o pastor Paulino vai pregar na região. Ou seja, eu levo algumas migalhas lá e muda a vida das pessoas. Mas vocês estão recebendo pão sagrado todo final de semana aqui. Aleluia. Aquela mulher estava dizendo o seguinte, uma palavrinha, uma migalhinha da sua palavra que vocês estão recebendo para mim é suficiente para o demônio sair da minha filha. É suficiente para a minha vida financeira melhorar. É suficiente para a cura se manifestar. É suficiente para a minha empresa prosperar. É suficiente uma migalha do pão dos filhos. Aleluia. Eita glória. Que fé é essa? A ponto de tirar de Jesus uma admiração. Mulher, grande é a sua fé. Fé grande. Aleluia. A fé grande crê que o melhor está por vir. Ela estava com a menina endemoniada, sofrendo muito, mas ela creu, ela teve fé em Jesus Cristo, que o melhor estava por vir, e ela foi humilde, porque Jesus fez de tudo para ela ir embora, e ela foi humilde na presença de Jesus, e disse, eu não quero todo o pão, eu quero só uma migalha.
Às vezes nós pegamos algumas coisas que nós ministramos aqui para as crianças da IBI e falamos em algumas cidades, as pessoas ficam maravilhadas, e é como se fosse migalha, em comparação com o que vocês têm recebido. E essa mulher está dizendo, isso é suficiente para mudar minha vida, isso é suficiente para mudar a vida da minha filha. Aleluia. A diferença estava que ela tinha uma fé grande, ela não tinha mistura de religião, ela não fazia comparação, ela estava focada em Cristo Jesus. Aleluia. E a humildade dela me encanta, sabe por quê? Qualquer pastor que dissesse isso para uma mulher, ela ia já fazer um escarcéu. Mas ela tinha foco, ela queria a bênção da filha. Aleluia. A fé grande, ela crê que esta situação que nós estamos passando é transitória, é passageira. A fé grande me faz desejar o melhor. Aleluia. A mulher Ciro-fenícia, ela dizia para Jesus, eu não quero tirar o pão da mesa dos filhos, eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Alguns irmãos aqui teve a experiência de chegar e contar para algumas outras pessoas, falar um pouquinho aqui, a pessoa fica maravilhada, sim ou não? Alguns que já falaram aqui. E muda a vida das pessoas. Aquela mulher estava dizendo para Jesus, eu sei que o pão dos filhos é a palavra, é o pão sagrado, e eu quero só um pedacinho. Só um pedacinho é suficiente para libertar minha vida, a vida da minha filha, daquele demônio, aleluia. A fé grande me faz obter aquilo que eu desejo. Querido, você precisa levar a palavra para as pessoas que estão caídas à direita e que estão caídas à esquerda. Uma palavra sua levanta as pessoas. Uma palavra sua muda a eternidade dessas pessoas. Salmo 37:4, olha o que diz lá. Deleita-se é o mesmo que agrada-te. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Só que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Tendo fé grande em Jesus. Aleluia. O foco aqui não é a fé, o foco é Jesus. Se a minha fé for grande em Jesus, se ela for pequena, tem outro contexto também, mas eu não quero entrar aqui agora. Estou dizendo que tem que ser em Cristo. A fé grande me leva a agradecer. Ela revelou que a migalha desse pão, a palavra, ela revelou que era suficiente. Então, quando eu recebo uma palavra, eu ouço uma mensagem, se a minha fé é grande, eu tenho que fazer o quê? Agradecer. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Aleluia. Terceiro ponto, outros tipos de fé. Fé fraca e fé forte. Romanos 4, 19 e 20, olha lá. Sem se enfraquecer na fé, olha aí, sem se enfraquecer na fé. Então é possível que essa medida da fé que você recebeu ainda fique fraca. Olha por quê? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo, está falando de Abraão, já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então a fé, ela pode se enfraquecer e ela pode se fortalecer. Aleluia. Estamos aprendendo um pouco mais sobre fé. Você que nos ouve, chegou agora, estamos aprendendo mais sobre fé. Segundo a palavra de Deus, a fé pode ser enfraquecida e fortalecida. Como é que eu faço para a minha fé ficar forte? Dar glória a Deus. Quando eu dou glória a Deus, a minha fé é fortalecida. Quando eu acordo de manhã, eu digo, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por esse alimento, glória a Deus pelo carro, glória a Deus pelo tempo, glória a Deus pela igreja, enfim, glória a Deus. A minha fé vai fortalecendo, a sua fé vai se fortalecendo. A fé forte nos leva a dar glória a Deus. E dar glória a Deus, é agradecer pela palavra. Quando você começa a ser grato pela palavra de Deus na sua vida. Agora, querido, eu quero que você preste atenção. Se você tiver caderno para anotar, anote.
porque nós vamos aprofundar um pouquinho mais para entender a fé, ok? Eu gostaria que você continuasse aqui na igreja, não divagasse o pensamento. Ou melhor, continuasse aqui no templo. Existe uma diferença entre acreditar e ter fé. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra. Então isso significa que eu posso crer tendo fé e eu posso crer acreditar. Quando eu creio tendo fé, eu recebo agora aquilo que eu vou esperar. Quando eu acredito, eu espero sem receber agora. Não vai acontecer nada. Você só vai esperar em vão. Só dá um sinal que você está entendendo. Tá bom. 4 entendeu, tá bom. Olha lá. A fé, ela pede uma atitude minha. A fé, ela pede uma ação. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu tenho declarado a palavra, eu acredito na palavra e nada acontece. Claro, você está só acreditando. Então preste atenção. A fé, ela pede uma atitude minha. A fé, ela pede uma ação. A fé, ela pede uma obra. Tiago 2:26, olha ali. Acompanhe comigo aqui. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Então a fé, ela me pede uma atitude. A fé, ela me pede uma obra, depois de salvo. Atitude tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com aquilo que você é. E ação tem a ver com aquilo que você faz. De novo, atitude tem a ver com o que você é. E ação tem a ver com o que você faz. Então, eu só posso tomar uma ação, depois que eu tomei uma atitude baseada em quem eu sou, em Cristo Jesus. Vai dar certo, depois você vai estar gravando aí, você ouve mais algumas vezes e você vai pegar. Então a fé exige uma atitude. Acreditar não exige uma atitude. Então eu posso crer com fé e eu posso crer acreditar. Olhe bem isso aqui, ó. Através das obras da fé se consuma, através das obras a fé se consuma e ela se materializa. Deixa eu dar um exemplo para que você possa entender melhor. Esse versículo aqui, ó. Agora você vai entender agora melhor. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Então qual é a mensagem que esse texto me traz? A mensagem que ele me traz é que Jesus Cristo nunca vai faltar na minha vida. Se Jesus Cristo nunca vai faltar na minha vida, então pode ser que quando vem a dificuldade, Jesus, Ele vai prover para mim e para você, amém? Entendido? Então, se eu acredito nessa palavra, o Senhor é meu pastor, Ele não me falta, o que eu vou fazer? Eu vou usar o exemplo aqui, ó. Está o ar-condicionado ligado, está as luzes ligadas, está os ventiladores ligados. Se eu acredito apenas nessa palavra, eu creio acreditando, ou seja, eu estou esperando o que Deus vai fazer, então, se eu só estou acreditando, a primeira coisa que eu faria aqui é mandar desligar os ar-condicionados, para não gastar, mandar desligar os ventiladores, porque Deus vai fazer, mas ainda não fez, né? Então, vamos se precaver. Agora, quando eu tenho fé nisso, a fé me dá uma convicção que os ar pode ficar ligado, que os ventiladores podem ficar ligados, que as luzes podem ficar ligadas, que vai ter recurso para tudo isso, porque o Senhor é meu pastor e eu tenho fé nele. Vocês viram a diferença? O acreditar você espera acontecer, a fé você recebe agora e espera aquilo que você recebeu. Vamos caminhar um pouquinho mais? Então olhe lá, a fé pede uma ação minha. Que ação? Gratidão. Você já começa a agradecer. Então se eu tenho fé que Jesus não me falta, e Ele me provê tudo o que eu necessito e preciso, e isso me faz ser grato, generoso e uma pessoa que compartilha. Você está aqui ainda ou não? Então se eu creio que Jesus é meu pastor, eu tenho fé nisso, eu creio com fé nisso.
Quando eu creio com fé, o que eu faço? Eu começo a compartilhar, mesmo em circunstâncias difíceis. Eu começo a repartir, mesmo em circunstâncias difíceis. Por quê? Porque eu tenho fé que da onde veio esse recurso tem muito mais, tem abundância. Você está compreendendo? Sim ou não? Você, mesmo em tempos de dificuldade, você continua grato. Mesmo em tempo de dificuldade, você continua generoso. Mesmo em tempo de dificuldade, você continua partilhando, aleluia. Por quê? Porque você tem fé na palavra que o Senhor é teu pastor e Ele não te falta. Aleluia. Glória a Deus. Escute isso. Acreditar é esperar Deus cumprir. Toda vez que você vê um cristão ou qualquer pessoa dizendo assim, Deus vai fazer, vai acontecer. Ele fala até assim, eu tenho fé que vai acontecer. Isso não é fé, isso é acreditar. Ele está esperando que Deus vai fazer. E Deus já fez. Aleluia. Então, querido, quando eu acredito apenas, eu fico sempre esperando acontecer. E por isso eu acredito e não reparto. Porque eu estou esperando receber primeiro para depois repartir. Deu um nó aí ou não? Entendendo melhor a fé. Escute isso. Fé é convicção que o que Deus falou é verdade, não vai ser verdade. Viu a diferença? Quando eu acredito, eu sempre lanço para o futuro. Quando eu tenho fé, eu lanço para o presente. Se eu creio com fé na palavra de Deus, eu dou graças a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas e em todas as circunstâncias, eu dou graças a Deus porque eu tenho fé. Eu não apenas acredito naquilo. Entendendo melhor a fé. Quando eu creio com fé, isso não gera resultado, e sim confiança. Então, vamos acompanhar aqui. Eu posso acreditar na palavra e eu posso ter fé na palavra. Se eu acreditar apenas na palavra, eu estou sempre esperando para o futuro. Vai acontecer, vai dar certo, as coisas vão mudar, tarará, tudo para o futuro. Quando eu tenho fé na palavra, eu digo, já é. Lembra quando Moisés perguntou para Deus, como é que eu falo para o povo, como é que é seu nome? O que Moisés falou? Diga que eu sou. É o quê? Eu sou aquilo que é. Deus é. Aleluia. Então, se Deus falou na palavra dele, já é. Eu não preciso ficar esperando lá. Eu recebo agora e aí eu vou esperar, mas eu já recebi. Quando uma pessoa só acredita, ela fica esperando Deus fazer, mas sem receber no presente. É mais ou menos aquela criança que o pai chega para ela e fala assim, filho, o papai vai dar uma bicicleta para você no final do ano. Ela já sai contando para todo mundo, eu tenho uma bicicleta, eu ganhei uma bicicleta, eu tenho uma bicicleta. Aí a pessoa fala assim, mas cadê? Não, meu pai vai me dar. Mas ele já recebeu a bicicleta, já contou para todo mundo, já celebrou e já alegrou. Quando você celebra no presente, aí é fé. Quando você diz, eu creio que vai fazer, isso é só acreditar. Que mais, pastor? Quando eu tenho fé, eu tenho convicção, certeza que é verdade. Quando eu estou apenas acreditando, eu penso que é verdade. Viu a diferença? Sim ou não? Isso faz toda a diferença. Por exemplo, olha isso aqui. A fé, ela não me gera resultado. Aí você já entendeu o que é fé. Vamos entender que você não vai acreditar agora mais. Você vai ter fé, ok? Você vai crer com fé, amém? Então, imagine que você vai numa academia. Você quer melhorar o seu músculo, o seu físico. O que você tem que fazer com eles? E o primeiro dia que você vai na academia, você sai todo quebrado. Eu sei que já aconteceu comigo isso. Você sai todo quebrado. Parece que você achou que ia melhorar, não teve resultado nenhum. Ficou pior o negócio, sim ou não? Aí você vai uma semana, mesma coisa. No primeiro mês, você já não consegue sentir tanta dor mais. Olha aí. Então a fé, ela não gera o resultado, ela gera confiança. No segundo mês eu já estou mais confiante. Eu andava 1 quilômetro, eu vou andar 2. Você vai pegando confiança. E depois que você tem confiança, aí o resultado vem. Que resultado? Você começa a ver músculos aparecer em você que você nem sabia que tinha. Mas você primeiro tem que pegar com...
Então a fé não te dá resultado, a fé te dá confiança primeiro. Você está entendendo? A fé pequena, ela faz você esperar o pior e faz você viver com medo. A fé grande faz você esperar o melhor e você viver uma vida sendo grato pela palavra. A fé forte ou fé fraca, que o sentido da fé aqui, faz com que você possa viver em fé, com convicção na palavra, recebendo no presente aquilo que você vai esperar no futuro. Não somente acreditar, que é esperar. Você recebe no presente aquilo que você ainda está esperando. Lembra da bicicleta? Sim ou não? Então, depois de ter confiança, você pode ter resultado. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Davi e Golias. Então, de um lado estavam os filisteus, de outro lado estava o exército de Israel com medo, porque eles tinham pequena fé. Estavam com medo de enfrentar o homem. E então, Davi, ele aparece lá. E quando Davi vai lutar contra Golias, ele traz duas memórias, ele traz duas experiências na memória. Então entenda, acompanhe comigo. Imagine aqui um cenário. Aqui está Golias. Davi vem aqui e Davi vai lutar com Golias. Então, mas Davi nunca tinha lutado com um gigante. Então ele trouxe na memória dele aquilo que ele tinha exercitado. Como que Davi tinha exercitado na luta? Davi trouxe na memória dele, falou para Saul: eu matei um urso e matei um leão. Ele olhou para Davi e falou assim: se eu matei um urso, matei um leão, eu acho que dá para pegar esse cara também. Estão pegando? É o mais próximo do gigante que ele chegou, foi o urso e o leão. Quem está entendendo? Porque aí, aquele exercício, eu matei um urso e um leão, fez gerar o que nele? Confiança, não resultado ainda. Você está entendendo agora? Então, Davi tinha se exercitado, ele tinha matado um urso e um leão. Agora, diga comigo, matar um urso e um leão é fácil. Pergunta por quê? Porque na Bíblia está escrito, já tinha uma palavra: domine o homem sobre os animais. Então já tinha uma palavra. Agora, Davi não tinha uma palavra para matar gigante. Lembra que você precisa só de uma palavra? Mas Davi não tinha palavra para matar gigante. Então Davi teve que pegar outra escritura. Diga comigo, outra escritura. O que Davi teve que fazer? Ele teve que pegar outra escritura. Que escritura que ele pegou? Olha lá, 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Incircunciso é sem aliança. Então Davi, ele disse assim: que palavra que eu posso pegar para destruir esse gigante? Ah, já sei, ele não é crente. Ele não tem aliança com Deus. Então, se ele não tem aliança com Deus, eu tenho. E se eu tenho aliança com Deus, Deus peleja comigo, Deus edifica comigo. Aleluia! Eu sei que você tem outras experiências na sua vida, mas tem gigantes que aparecem que aquela experiência não vale, é só um exercício. Você tem que pegar outra escritura. Aleluia! Aleluia! Você está aí, querido? Olha lá, então vamos caminhar aqui. Para Davi, matar um urso e um leão era fácil, pois a palavra de Deus em Gênesis disse: domine o homem sobre os animais. Mas na palavra de Deus não estava escrito como lutar com o gigante. Então ele usa o princípio da aliança com Deus. Nós temos com Deus uma nova aliança. Aleluia! Uma nova aliança. Então, querido, escute isso. Existem áreas da vida que você não precisa mais de fé. Escute, existem áreas da sua vida e da minha vida que nós não precisamos mais de fé. Por quê? Porque, por exemplo, a salvação. Quem está salvo aqui? Levanta a mão. Então, você já crê, você precisa de fé mais? Então, para a salvação você não precisa de fé, mas tem outras áreas da sua vida que você ainda precisa de fé. Está compreendendo, querido? Então diga comigo por gentileza assim, ó: em princípio, eu acreditei, depois tive fé. Está fazendo sentido agora?
O acreditar é com a sua alma, o ter fé é com o coração, com o seu espírito. Está vendo a diferença? Quando eu só acredito é minha alma, é fé natural. Quando eu tenho fé é no coração, é no espírito. Está clareando ou não? Então entenda essas duas coisas que eu vou falar agora. Tudo, primeira coisa, tudo que passa pelo seu ouvido, passa pela sua alma. Tudo que você escuta, passa pela sua alma. E se a sua alma, ela tem pequena fé, ela vai ter medo. Ela vai apenas acreditar. Ela não vai ter fé. Agora entenda. Se você tem área da sua vida que você não vai precisar mais de fé, se você não vai precisar mais de fé, o que você vai precisar? Pergunta o quê? De conhecimento. Você não precisa de fé mais em algumas áreas, mas de conhecimento você precisa. Só que esse saber de conhecimento está no meu e no seu espírito. Quer ver? Olha lá o que a palavra de Deus diz lá. 2 Coríntios 1:20 e depois 1 João 2:20. Olha lá. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Você consegue imaginar o pai conversando com Jesus Cristo e falando assim, ó, isso aqui eu quero dar para eles, pai. Posso dar isso para eles, filho? Sim. Isso, sim. Eles têm direito a ter saúde divina? Sim. Eles têm direito a ter alimentação completa? Sim. Eles têm direito de ter uma boa casa? Sim. Eles têm direito de ter dinheiro? Sim. Têm direito de ter amizade? Sim. Têm direito de cultuar o Senhor na igreja? Sim. Aleluia, ele está dizendo, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, está no presente, tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, eu digo amém. Aleluia. Olha lá, é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Aleluia, meu Deus. Olha lá, 1 João 2:20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm. Mas aonde que está esse conhecimento? Olha, mas vocês têm uma unção que procede do santo, ou seja, do teu espírito, do Espírito Santo que está no seu espírito. Aonde você tem todo o conhecimento? Aonde você já tem toda a unção? Na sua alma? Não, no seu espírito. Agora, é necessário, queridos, você entender que em algumas áreas você não precisa de fé, mas você precisa de conhecimento. Pastor, não estou entendendo nada. Então eu vou explicar mais detalhado. Então, as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém. E somos ungidos de Deus no nosso espírito. Amém? Pastor, não entendi ainda, então eu vou mostrar para você aqui. A câmera está pegando aqui ainda. Vem aqui, minha esposa, mais de longe, por gentileza. Fica uns 2 metros de distância ali. Isso é sabedoria. Olha lá, 2 metros de distância, por gentileza. Então, ela é o espírito humano, onde está o Espírito Santo da pessoa, certo? Meu, por exemplo. No meu espírito, o Espírito Santo está nela, certo? Imagine que seja ela. O dia que a minha alma fazer assim, se curvar para o Espírito, tudo é vosso. Porque aonde está a unção? No Espírito. Aonde está o conhecimento? No Espírito. E aonde está o problema que eu não consigo alcançar as coisas? Porque a sua alma não se curva para o Espírito. Aleluia. O Espírito quer te levar a lugares inimagináveis. O Espírito quer ensinar para você coisas tremendas e maravilhosas. Mas a alma disse assim, eu que sei. Mas a Bíblia está dizendo que a unção está em vós. Se você se curvar ao Espírito, as coisas vão acontecer. Essa é a diferença de cristão e cristão. Algumas considerações sobre a fé. Olha lá, último ponto. Algumas considerações sobre a fé. A fé, ela pode ser aumentada através do ouvir a mensagem. Pastor, eu tenho fé pequena. Pode aumentar essa fé através de ouvir a mensagem. A fé é comunicada, a fé é transferida. Eu posso ouvir a palavra e eu posso cantar a palavra. Isso vai gerar fé. Quando eu ouço e declaro a palavra, quando eu canto a palavra, isso gera fé.
A fé é transferida, segundo Timóteo 1,5, olha lá. Timóteo falando, Paulo falando, quer dizer, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide. A fé habitou em quem primeiro? Na avó de Timóteo, na avó Lóide. Olha lá, e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Então a fé é transferida, a fé é transmitida através da palavra. Certamente a avó Lóide transmitiu a palavra de Deus, falou a palavra para Eunice. E a mãe Eunice certamente falou para Timóteo, aleluia. E a fé foi transferindo, foi aumentando. Pastor, o que quer dizer isso? Se você começar a pregar o evangelho, ministrar a palavra para os seus filhos, vai acontecer como Timóteo? Vai acontecer desse jeito, ele vai crescer. A Bíblia diz, instrua a criança no caminho que ela deve andar, e nem na velhice dele ela se apartará. Por quê? Porque você transferiu fé para os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. A fé é a prova das coisas que os meus 5 sentidos não podem provar. Querido, a minha visão, a minha audição, o meu olfato, o meu paladar e o meu tato não pode provar a fé. Se essa palavra é o testemunho de Deus, foi Deus quem falou, para mim é suficiente e verdadeiro, não tem que provar nada. Não tem como você provar. Você sabia que nem tudo que você tem você consegue provar? Sim ou não? Sabia disso ou não? Nem tudo que você tem você consegue provar? Deixa eu explicar isso aqui para você. Vamos supor que você encontra um amigo seu, e você diz para esse amigo, eu tenho uma propriedade em tal lugar. O seu amigo fala assim, não acredito. Não, mas eu tenho. E aí você não tem como levar o amigo lá no momento. Ele diz, eu não acredito. E aí o que você faz? Você vai lá no seu carro, ou de repente está lá no porta-luva do carro, você vai e pega a escritura. E aí você traz a escritura para o seu amigo, ele lê a escritura e fala assim, você tem mesmo. Você tem, e aí ele começa a acreditar. Está pegando já ou não? Sim ou não? Então entenda, tudo que Deus nos dá está na Escritura. Você chega e fala assim, eu tenho vida abundante. Ele fala assim, não acredito. Aí você pega a Escritura e fala assim, olha aqui, João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e tenham vida e abundância. Está aqui na Escritura, e eu creio, sem ver. Tudo que Deus deu para nós está nas Escrituras. A prova, querido, que você tem está aqui. Meu Deus do céu. Então se alguém duvidar de você, você pega e mostra para ele na Bíblia, está aqui, Você diz para ele, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que eu tenho paz, eu tenho paz. Se a Bíblia diz que eu tenho abundância, eu tenho abundância. Se a Bíblia diz que eu tenho saúde divina, eu tenho saúde divina. Se a Bíblia diz que eu tenho alegria completa, eu tenho alegria completa. Aleluia. Agora você aprendeu como é que você prova. Mostra a Escritura. Aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que quanto mais você lê as Escrituras, mais você sabe o que você tem. Você vai lendo, vai exercitando. Aí você fala, não sabia que eu tinha isso. Aleluia, glória a Deus, eu recebo. Aí você lê de novo, eu também recebo isso. E aí você vai dizer, eu recebo. E chega uma hora que você exercitou tanto aquela palavra, que ela se materializa. Porque você não só acreditou, mas você teve fé. Qual é a diferença? Quando você tem fé, você recebe agora. Quando você acredita, você espera amanhã. Entendeu a diferença? Aleluia. Diga comigo, crer, fé. Crer, acreditar. Você está só crendo por crer? Ou você está crendo com fé? Crer, acreditar, escute, é a obtenção da informação do que foi dito. E eu não tenho nenhuma ação diante da informação que recebi, nenhum desafio. Então quem só acredita na palavra, ele canta aquela música, deitado eternamente em berço. Deus vai fazer, né? Deus vai fazer. Ele não toma uma atitude. Quando a pessoa tem fé, ele toma uma atitude. A fé precisa de uma obra. O que é a obra da fé?
falar. Então você declara a palavra em relação àquilo que você quer alcançar. Resumindo, isso aqui é forte, irmãos. Resumindo, para nós terminarmos, quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Eu posso pregar aquilo que eu acredito e nunca ter fé naquilo que prego. De novo. Eu posso pregar aquilo que eu acredito e nunca ter fé naquilo que prego. Pio Carvalho. Como eu aumento a minha fé? Como eu aumento a minha fé? A fé da minha alma. Diga comigo, ouvindo, declarando a palavra de Deus. Romanos 10, 17, olha lá. Como é que eu aumento a minha fé na minha alma? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, é uma consequência. Eu vou ouvindo a mensagem, vou declarando a palavra e a fé vai aumentando. Simples assim. Eu vou ouvindo a palavra, falando de voz alta, declarando a palavra e a fé vai aumentando, é uma consequência. Se você ouvir, se você declarar, a fé aumenta. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Agora, como é que eu edifico o meu espírito? A minha fé, eu sei que eu aumento ela na minha alma, ouvindo, declarando a palavra de Deus. E como é que eu edifico o meu espírito? Porque o meu espírito pode ser edificado. Diga comigo, orando em línguas. Olha lá, Judas 1, 20. Olha o que diz. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Como é que eu edifico o meu espírito? Como é que eu edifico a minha alma? Como é que eu aumento a fé da minha alma? Eu aumento dizendo assim, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, a minha folha não murcha, não cai, o fruto dá na estação própria e tudo que eu empreendo prospera. Mas graças a Deus que sempre me dá vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que não poupou o seu único filho, como não me dará também com ele todas as coisas. Quando eu vou declarando e falando a palavra, minha alma fica cheia de fé. E aí eu fico com uma fé grande. E como é que eu edifico o meu espírito? Lá no quartinho da minha casa, tranquilo, lá, sossegadinho, eu começo, vou edificar meu espírito, edificar a mim mesmo. Eu começo, pastor, o que adianta isso? Depois, se você pegar o hábito de orar em línguas, algum tempo orando em línguas, você vai pegar a Bíblia assim. Lembra, aonde que está a unção? Aonde que está o conhecimento? Não está no teu espírito? Sim ou não? Se você edifica o seu espírito, e depois você vai lendo a Bíblia, é como se a letra vai saltar, a revelação, a unção, o conhecimento que está no espírito, você vai ver, você vai olhar assim e falar assim, nossa, essa Bíblia aqui é diferente. Eu estou vendo coisas que eu não via antes. Por quê? Porque o teu espírito está edificado. O teu espírito está trazendo para a sua alma todo o conhecimento que ele tem e revelando para você. Por quê? Porque você está edificando o seu espírito. Olha lá, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E aí, a sua fé no Espírito, que é a fé espiritual, ela vai transbordar em revelação para você. E a sua alma, ela está cheia da palavra, ela vai só dizer assim, amém. No Espírito já tem um sim. Aí você diz, amém, as coisas vão começar a acontecer na sua vida como nunca aconteceu, aleluia. Antes de nós cantarmos, eu gostaria de fazer essa oração, porque não tem sentido você pregar essa mensagem tremenda, maravilhosa, e saber que nessa medida da fé, você que me ouve pelas redes sociais, nessa medida da fé, tem uma fé que você pode daí, da onde você estiver, aonde você estiver, você já tem fé para aceitar Jesus, você já tem fé para dizer, Jesus, eu aceito a sua obra na cruz, eu reaceito o teu amor, aceito o teu perdão. Se você quer aceitar o amor, o perdão de Jesus, faça das minhas palavras as suas palavras, diga assim, Pai Celestial, eu recebo a obra consumada de Cristo na cruz, para a minha vida. Eu declaro que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e morreu numa cruz para me salvar. Foi para o inferno no meu lugar, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou por causa da minha justificação. Subiu aos céus, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por mim, intercede por nós.
a esse Jesus Cristo assentado ao lado do Pai, eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém, você é um salvo. Se você crê no teu coração, você é um salvo, um perdoado, um amado, profundamente agraciado em nome de Jesus. Hoje você entendeu um pouco mais de fé. Você recebe essa palavra? Ela é sua então, em nome de Jesus. Tu que estás assentado nas alturas, quem sou eu? Quem sou eu pra ti? Fale a mim quem eu sou de verdade. Fale a mim, fale a mim. Meu foco está ultrapassado e minhas falhas eu quero apontar. Mas quando olhas pra mim, meus caminhos vês. Me chamas digno, vês beleza, vês pureza em mim, vês propósito, vês valor, vês quem sou em ti. Tu que estás assentado nas alturas, quem tu és, quem eu digo que és, revele a mim em sua majestade. Seu pensar e o seu coração não espera só para julgar-me ou dizer sobre o que eu falhei. Quando olho pra ti, o que vejo em ti? Vejo justiça, misericórdia, vejo verdade, amor, vejo paixão,
celestiais, lugares celestiais contigo.